Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma planta gigante. Vocês lembram da planta de elétrica? Lembram da planta de elétrica? Onde eu tinha uma infinidade de informações naquela planta? Vai chegar um ponto que eu não consigo enxergar objetos ali. Eu não consigo enxergar as minhas janelas. Aí o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar só com umas paredes. Eu vou utilizar estes íconezinhos aqui. Os ícones de sol, os ícones de lâmpada. Tá bom? Para poder fazer o quê? Eu quero desligar a layer janela. Então eu vou clicar na lâmpada. Você vê que é bem interativo. Ó. A lâmpada acesa, ele está ativo. A lâmpada desligada, ele sai do layer. Fabrício, você apagou as janelas? Não, eu não apaguei as janelas. Eu só desliguei os layers, as camadas da janela, ok? Por isso a importância de colocar tudo no seu devido lugar. Se eu tivesse algum objeto, uma porta, por exemplo, no layer camada, essa porta seria escondida agora, desligada, tá bom? Fazer a mesma coisa aqui no layer portas. Ó, vou desligar a porta, vou deixar só as paredes, vou desligar também. Aqui eu congelei, vou explicar qual a diferença. Portas e textos, eu desliguei tudo lá. Ó. Fiquei só com aquele mobiliário ali, o chuveirinho, o boxezinho ali. E as janelas foram desligadas, as portas foram desligadas e eu fiquei só com as paredes e aquele mobiliáriozinho ali, tá bom? Muito simples, muito fácil. Para voltar, eu vou clicar de novo para acender as lâmpadas e todos os objetos voltam para a tela, aparecem na tela, tá ok? Muito fácil e muito simples. Qual a diferença do sol, Fabrício? Você clicou ali no sol, no solzinho, que é o freeze, e ele fez a mesma coisa que a lâmpada. Mas qual a diferença? Tá vendo? Ele fez a mesma coisa. Qual a diferença? Quando eu clico no layer corrente no sol, ele não permite que eu faça isso. Ó. Ele não permite. Simplesmente ele não permite. Por quê? Porque o layer é o layer corrente. Eu vou colocar aqui a porta como layer corrente. Lembra que o layer corrente, todo objeto que eu criar, ele vai entrar no layer corrente. Ó. Vou colocar aqui em texto. Ó. Todo objeto que eu criar, eu vou colocar em layer corrente. Imagina só que eu quero criar um texto. Quero criar agora um texto. E chamar esse cara aqui de corredor, de hall, o que for. Vou criar um texto chamado corredor. Eu tenho que estar no layer corrente, no layer texto. Para que eu não tenha que ficar trabalhando lá, perdendo tempo modificando os layers, entendeu? Então eu vou digitar aqui, ó, DT, criação de texto. O tamanho do texto eu vou deixar default. A direção a gente já viu, direção 0. E vou colocar aqui, ó, corredor. Corredor. Enter, Enter. Tá lá, ó. Criei corredor. Onde é que ele tá? No layer texto, tá bom? Então isso é importante. Qual a diferença, Fabrício? Por que no layer? Por que o freezer? Por que o solzinho? Desculpa. Porque o solzinho não permite que eu especifique, que eu congele, que eu desligue o layer corrente. Justamente porque eu preciso desenhar, eu preciso criar. Então, o freezer, o solzinho, é justamente para você desligar e ligar o layer, exceto o layer corrente. Qual a diferença para lâmpada? Se a lâmpada ele permite que eu desligue, ele me dá uma mensagem dizendo, ó, eu vou desligar. Você selecionou um layer corrente, uma camada corrente. Eu vou desligar. Mas saiba que ela layer corrente. Você quer fazer isso assim mesmo? Eu digo sim ou não. Se eu disser que sim, ele desliga. Qual a diferença, Fabrício? Se eu criar linhas, ó, eu estou criando linhas aqui, ó. Digitei L Enter. Especifique o próximo ponto, ou inicie a linha, né? O ponto de inicial de linha, ó. Tô clicando, next point, end point. Tô clicando. A linha não aparece, porém a linha está sendo criada. Quando eu habilito a camada
corrente, a linha está lá criada, ela não aparece. Ou seja, eu crio, ela está sendo criada, só não é aparente. Entendeu? Então tem que ter um certo cuidado com a lâmpada e com o solzinho, tá bom? O on e off e o famoso on-off, né? E o freeze, tá bom? Congelar. Um eu desligo, o outro eu congelo. Congelar, eu não posso fazer com que o layer corrente seja congelado. Um outro íconezinho aqui, que é interessante, ó, observem que eu posso, como nós já vimos, copiar este texto aqui, ó, colocar aqui, ó, um outro corredorzão aqui, ó, tá bom? Deixar escrito como corredor, tá bom? E se eu clicar no cadeado, em parede, por exemplo, ou em texto que seja, todos os objetos que estão configurados para aquele layer, eles não podem ser editados. Então, por exemplo, eu vou copiar o texto corredor e vou clicar lá, ó, vou copiar o texto corredor. Olha o que acontece, ó. Eu seleciono ele, ó, ele ignora esta seleção e pede para eu selecionar um outro corner, um outro canto. Ou seja, eu visualizo, mas é como se ele não existisse ali. Tá bom? Se eu selecionar os objetos, ó, eu seleciono todos os objetos menos o corredor, menos o texto. Tá bom? Se eu for mover os objetos, ó, vou selecionar todos os objetos aqui. Ó. Vou mover os objetos. Movo só os objetos selecionados. Os textos que haviam sido selecionados, aparentemente, deveriam ser selecionados, não são selecionados, porque o cadeado do layer texto está fechado. É o comando lock da camada texto, de gerenciamento de camada, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui, que é um undo, comando undo. Se eu for lá no gerenciamento de layer, ele está aqui como lock, ó, lock, unlock, ok? Opa, deixa eu vir aqui que eu aumentei demais isso daqui. Ok? Enfim, então nós temos a diferença do on-off e lock-unlock. Eu vou desabilitar esta opção, vou colocar com o cadeado aberto para que eu possa editar. Esta opção aqui de portas, se eu quiser fazer com que ele fique corrente aqui, eu posso selecionar com o botão direito, aqui parede, selecionar com o botão direito. Eu posso copiar. Imagina que eu tenho um layer que ele tenha uma característica idêntica do que eu quero criar agora. Eu tenho uma parede que eu quero deixar ela mais espessa e uma parede que eu quero deixar ela mais fina. Eu posso criar duas camadas de parede, né? E como ela tem características parecidas, eu posso só copiar ela, que eu não preciso ficar escolhendo cor, tipo de linha, etc e tal, tá bom? Deletar, renomear, selecionar tudo, purge, a gente vai ver o purge depois. Se eu quiser colocar a parede como uma layer corrente, eu vou clicar com o botão direito e colocar current. O tiquezinho passa a ser lá em cima.